Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Hoje, segunda-feira, começamos mais uma semana e vamos determinar que essa semana sim será uma semana de vitória, uma semana onde Deus vai fazer coisas boas na nossa vida. Porque é isso que a fé diz, né? A fé não é a certeza daquilo que se espera. Então, o que você espera nessa semana? Nós somos responsáveis em usar a nossa fé para trazer coisas boas para a nossa vida nessa semana. Não tenha dúvida que a vontade de Deus é que tudo venha dar certo para você. Mas você tem que crer, você tem que confiar e você tem que usar aquilo que Deus te deu, que é a sua fé. Eu queria meditar com vocês em um versículo muito pequenininho, mas muito poderoso, tá? Muito pequenininho, mas muito poderoso, que foi o que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Corintos, né? Você sabe que é muito importante a gente dar ouvido às palavras de Deus. Quando você não tem o hábito de dar ouvidos a palavra de Deus, então você é como aquela pessoa que anda sem direção. Você sempre vai estar muito inclinado a errar, muito inclinado a se decepcionar, muito inclinado a falhar, muito inclinado a perder, a sofrer, porque se você não dá ouvidos à palavra de Deus. Mas quando a gente está em contato e tem o hábito em ouvir a Deus, em ouvir a sua palavra, então a gente vai acertar muito mais que errar, a gente vai ver as coisas darem certo muito mais do que darem errado, essa é a verdade. Nós vamos ter mais dias bons do que dias maus. Não estou dizendo que a gente não vai ter um ou outro dia mau, porque Deus fala do dia mau, mas até no dia mau, quando nós estamos dando ouvidos à palavra de Deus, a gente está fortalecido. Mas vamos lá, vamos ao versículo que eu estou falando para vocês. Está em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, que diz assim, olha o que o apóstolo Paulo disse: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vou repetir, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Muito bem, vamos entender isso aqui. O que acontece? Muitas das vezes os nossos olhos mostram para nós, e a situação que está acontecendo na nossa vida não é uma situação, por exemplo, muito agradável, muito favorável. Por exemplo, quantas vezes você já olhou para uma situação, olhou para um momento da tua vida que você estava vivendo e você olhou para aquela situação e desanimou. Olha como é que está isso, olha como é que está o meu casamento, olha como é que está aqui a situação do meu trabalho, olha essa pessoa que me persegue, olha o meu chefe que é injusto comigo, poxa, olha aqui a situação da minha família, olha como é que eu estou, poxa, hoje eu estou me sentindo um pouco para baixo. Ou seja, os nossos olhos sempre vão nos mostrar uma situação. Então, quando a situação é desfavorável, porque o apóstolo Paulo sabia que nós, como seres humanos, passamos por momentos bons, mas também por momentos maus. Ele mesmo sendo um apóstolo de Cristo, Paulo passou por momentos de lutas. Paulo foi apedrejado, Paulo foi preso, Paulo foi, por exemplo, desafiado por alguns membros da igreja que não queriam fazer a vontade de Deus. Então ele passou pelas suas lutas. Imagina Paulo preso, ele olhando em volta dele, eram grades, a prisão. Meu Deus do céu, se ele fosse ali naquele momento julgar e definir toda a situação espiritual dele, ele estaria perdido. Mas a fé de Paulo era que um dia ele ia sair dali. E saiu. Está entendendo, pessoal? Então, quando a gente olha para a situação e ela é contra nós, e a gente, por exemplo, se baseia só naquilo que a gente está vendo, então a gente vai desanimar.
a gente vai desistir. Quantos desistiram da fé? Quantos desistiram de Jesus? Desistiram de orar? Desistiram de vir na igreja? Desistiram de confiar em Deus? Desistiram de evangelizar? Desistiram até mesmo de fazer a obra de Deus? Pessoas que serviam a Deus, que evangelizavam, por quê? Porque passaram por um momento na sua vida, viram o cerco apertar, viram a situação ficar complicada e difícil, e essas pessoas tomaram uma decisão por causa daquilo que elas estavam vendo. E essas pessoas depois se arrependeram amargamente. Por quê? Porque elas poderiam ter confiado, elas podiam ter se apegado a Deus, elas podiam ter se animado em Deus. É muito forte isso. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, nós vivemos por fé e não pelo que vemos, ele está dizendo assim, olha, eu vivo pela fé, ainda que o que eu estou vendo agora de negativo na minha vida tem tentado me destruir, me desanimar, mas eu creio que a situação vai mudar, eu creio que a minha situação vai ser outra, e essa tem que ser a vontade de Deus. Como que você está começando essa semana? Desanimado? Como que você está começando essa semana? Com pensamentos negativos, pensando que tudo vai dar errado, daqui a pouquinho você fala assim, eu tenho que ir lá ir para o trabalho, e talvez o ambiente no seu trabalho não é muito bom. Então você tem que viver por fé, você tem que crer que o dia hoje para você vai ser uma bênção, e que essa semana Deus vai te ajudar, que Deus vai te honrar. Se você crê no Senhor Jesus, pense que você não é uma pessoa comum, você é uma pessoa que vive pela fé e que acredita que por mais difícil que seja a situação que você enfrenta, Deus é com você e Ele vai fazer com que as coisas venham dar certo. Tá bom, pessoal? Guarda isso no seu coração. Esse é o nosso momento de reflexão de hoje e eu quero que você guarde essa palavra com você. E eu não tenho dúvidas que se você pratica isso, se você diz aí agora para você, não, eu vou viver pela minha fé, e não pelo que os meus olhos estão me mostrando, e não pelo que eu estou vendo agora à minha volta. Eu vou viver por fé, e eu creio que amanhã eu estarei muito melhor do que o dia de hoje. Tá bom? Vamos levantar as mãos, feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, hoje, segunda-feira, nós, em nome de Jesus, declaramos um dia de bênçãos, um dia de vitórias, um dia abençoado. Precisamos de Ti para nos ajudar. Meu Deus, levantamos as nossas mãos porque cremos no Teu poder, cremos na Tua grandeza, cremos na obra divina na nossa vida. Meu Deus, perdoa-nos quando duvidamos de Ti, quando olhamos para a situação e desanimamos, quando olhamos para os problemas e nos entristecemos, quando pensamos em desistir, até mesmo em olhar para trás. Não importa, meu Pai, a situação que os nossos olhos nos mostram, nós cremos na Tua grandeza, cremos e sabemos daquilo que o Senhor é capaz de fazer nas nossas vidas. Abençoe o nosso dia, abençoe a nossa segunda-feira, abençoe, meu Pai, tudo, meu Deus, à nossa volta e nos dê grandes vitórias. E que o Senhor nos proteja e nos guarde de todo mal. Eu repreendo todo principado, toda potestade, repreendo agora toda força maligna que quer lutar contra essa pessoa para destruí-la, e que o Senhor a fortaleça, a guarde, dando um dia e uma semana de vitória. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, e os que creem, digam, o meu dia será abençoado. Graças a Deus. Amém. Que maravilha. Pessoal, Deus abençoe todos vocês. Lembrando que na nossa página, hoje, na nossa página, na quarta-feira, amanhã, terça-feira, a gente tem lá a nossa live e vamos falar amanhã de prosperidade, lá na página do Facebook, tá bom? Dá um like aqui no nosso vídeo, partilha essa mensagem para quem você quer ver bem, tá bom? E lembrando que nessa quarta-feira, na igreja, a reunião de libertação, a primeira reunião especialmente vai ser às 9 da manhã, só essa semana. E as outras normais, 4 da tarde e também às 19 horas.
Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.